Falar do Flamengo, a relação do Flamengo com o Carnaval é uma relação que já vem bem antiga, né, desde o início do clube. E é bom a gente situar um pouquinho também como era o Carnaval na primeira metade do século XIX, um pouco antes do Flamengo surgir. Pouca gente sabe, mas o Carnaval do Rio de Janeiro, ele era às vezes mais animado do que o atual. Eu não estou falando de pandemia, eu estou falando da normalidade. Era mais animado do que o atual. A confusão de blocos e de gente na rua era maior do que a atual. Que era um carnaval que tinha como brincadeira o intrudo, onde grupos saíam pelas ruas fazendo guerra de ovos, guerra de frutas, água suja, tinta e até urina. E isso gerava confusão, gerava briga, tanto que o poder público, ele proíbe o intrudo mais uma vez, já se tentou proibir antes, não havia conseguido. Então ele proíbe o intrudo e é nesse mesmo período que surgem as sociedades carnavalescas, como o Clube dos Fenianos, o Clube dos Democráticos, os Tenentes do Diabo. E quando o Flamengo surge em 1895, de alguma forma ele vai se adaptar a essa situação, porque principalmente depois que o clube começa a conquistar vitórias no remo, que é a origem do clube. Ali no final do século XIX, os remadores vão de alguma forma se juntar aos que se chamavam, né, de folguedos populares, né? O Mamãe Lá Vou Eu foi fundado em 1908, mas talvez seja a primeira grande ligação do Flamengo com o carnaval, tá? Ele não é oficial e ele foi organizado por estudantes. À frente disso estava Oswaldo Palhares, que foi dirigente do Flamengo durante, sei lá, 70 anos da vida dele, tá? Né? Era tudo feito da maneira mais amadora possível, à exceção, por exemplo, de músicos que já ganhavam para tocar e de pessoas que trabalhavam nos clubes para poder organizar o carnaval. Mas é, sem dúvida alguma, um ponto de partida. Quando vira o século, nos primeiros anos de vida do Flamengo, o carnaval ele já se apresenta de uma outra forma. A cidade já tem as suas ruas decoradas, já ocorrem os blocos, desfiles de blocos, os ranchos, né? Temos também a questão dos desfiles de batalhas das flores, as batalhas de confete. Nesse mesmo período, o Flamengo aparece no Flamengo alguns grupos de sócios, que foi o Grupo dos Firmes em 1900 e a Mamãe Lá Vou Eu de 1908. Que a ideia desses grupos era o quê? Brincar o carnaval no entorno da sede, porque a sede do Flamengo nesse período era uma sede onde ficavam os barcos e não tinha um espaço para fazer bailes de carnaval. Em 1915, o Flamengo passa a mandar seus jogos no campo da Rua Paissandu. E em 1919, em 27 de março de 1919, o Flamengo inaugura o seu rink, que seria o seu salão, onde ocorrem as assembleias do clube, os chás dançantes, as festividades diversas e os bailes de carnaval de forma recorrente. Isso a partir de 19. O carnaval de salão, ele foi criado na época, ali no começo do final do Império, para evitar que as multidões praticassem o que eles chamavam do bloco do limão de cheiro. Né? Era muito agressivo, o carnaval carioca era muito agressivo de uma maneira geral. As pessoas pensam que isso é hoje. Naquela época talvez fosse pior do que hoje, talvez fosse mais incontrolável do que é hoje, tá? Em função de várias circunstâncias, tá? Principalmente porque as pessoas se largavam completamente. Havia o consumo abusivo de álcool e de lança-perfume. O Império cria o baile de salão, que é uma cópia do bal masqué, ou seja, do baile de mascarados que existia na Europa, para que as pessoas, quem sabe, ficassem mais comportadas, né? Mas ele acaba se incorporando ao carnaval carioca e, na realidade, vira uma bagunça, né?
Nos anos 20, o hino rubro-negro do Paulo Magalhães ele já figura como sucesso nos bailes de carnaval, não só no Flamengo, como também nos outros bailes, né, da cidade, que eram muitos, né? Na década de 20 foi quando chega no Flamengo o Júlio Silva. O Júlio Silva ele vem para o Flamengo, ele vindo do Vila Isabel, ele era treinador do Vila Isabel. E quando ele vem para o Flamengo, ele também passa a ter essa atribuição, não somente essa, porque o Júlio era um cara envolvido com o esporte, chegou a fazer cursos na Associação Cristã de Moços, então ele treinou basquete no Flamengo, também concorreu no Remo, e ele era um cara muito envolvido com o carnaval. Por quê? Porque ele criou o Bloco do Eu Sozinho, que começou a desfilar em 1919, onde o desfile dele era o quê? Ele saía com um galhardete escrito Bloco do Eu Sozinho, normalmente tinha a edição do carnaval que ele estava desfilando e muitas das vezes tinha também alguma flâmula do Flamengo, ele declamava poesias, as pessoas brincavam com ele na rua, tiravam sarro e ele às vezes vinha sempre com uma poesia para falar. E o Júlio, ele desfilou de 1919 até 79, ele só teve um ano que ele não desfilou, que foi em 72, porque um genro dele havia morrido na véspera. Mas de 19 a 79, o ano que ele morreu em julho, ele desfilou todas as edições. Num momento que é super significativo esse nome, né? Eu Sozinho. E a gente viveu a pandemia e eles estavam vivendo também a pandemia, né? E a solidão é uma coisa que nos acompanhou por muito tempo. E assim, estar no carnaval com o nome, o Bloco do Eu Sozinho, é até incoerente, porque o carnaval ele tem como essência a aglomeração, os encontros, os abraços. Quer dizer, o Júlio Silva estava ali sozinho, mas ele não estava, ele estava rodeado de uma multidão. E muito legal saber que o bloco durou a vida toda dele, né? Ele era o próprio bloco, ele era a própria folia. É muito interessante essa figura dentro dessa história que a gente descobriu. E o bacana é que a figura do jornalista, na época, ele teve total importância para propagar o carnaval. Então a gente acredita que o fato do bloco do Eu Sozinho ter ido às ruas somente com o folião fundador foi algo emblemático, assim. Foi exatamente o que aconteceu no Carnaval 19, em que os jornalistas se uniram para propagar a chegada desse carnaval, já que a sociedade estava muito descrente, né? Por medo mesmo, receio de se a espanhola estava no ar ou não, né? Então, o folião Júlio Silva, ele, além de apaixonado pelo futebol, o Flamengo, ele era um folião ilustre, assim, da cidade, super conhecido. E no Flamengo, no caso do Carnaval do Flamengo, ele era muito envolvido com isso, ajudava na decoração, a ver as questões que envolviam o Carnaval, onde na decoração, no final dos anos 20, ele escreve uma frase escrita: "Uma vez Flamengo, sempre Flamengo", que é até como se fosse até um grito de carnaval isso, mas ele pensou nessa frase no final dos anos 20. E nos anos 30, essa frase vira slogan oficial, entra no Estatuto de 35 e todos os documentos oficiais do Flamengo, a partir de então, passam a ser obrigatório que tenha essa frase dentro dos seus documentos oficiais. E aí não parou mais. Todo ano tinha seus blocos, seus bailes de carnaval, né, entre os outros bailes, outras festividades, que todo mês tinha eventos dentro do Flamengo, independente de período. Então, o carnaval era certo, líquido certo, que deu uma festa grande. O próprio Oito Batutas, nos anos 20, fez festas dentro do Flamengo. O maestro Eduardo Souto, que era bem conhecido da época, também participava regendo orquestras de bailes mensais dentro do clube. E em 27, com a conquista do concurso da Taça Salutares, a gente teve uma batalha de confete em comemoração a essa conquista. Na Avenida Rio Branco, a Taça Salutares ficava exposta numa joalheria da Avenida Rio Branco. E quando o Flamengo venceu, que foi a apuração dia 3 de janeiro de 28, houve um baile, essa batalha de confete no sábado seguinte, foi dia 7, se não me engano, e onde foi feita essa batalha de confete para comemorar a conquista da Taça Salutares em 27.
Carmen Miranda, ela era namorada do Mário Cunha, né? Eles se conheceram em 25, quando a Carmen era balconista de uma loja de artigos masculinos no centro do Rio, e o Mário Cunha, que é filho de um dos nossos fundadores, Zé Agostinho Pereira da Cunha, Mário Cunha era remador do Flamengo, então ele conhece a Carmen e começa a namorar com ela a partir de 25, e aí ela é levada para dentro do universo do Flamengo. Como símbolo, ela é uma figura importante para o Flamengo, porque ela era rubro-negra, ela namorou o filho do cara que praticamente criou o clube, né? E eles tiveram uma ligação muito grande com o clube, de alguma forma. E ela tinha muito aquela coisa de mandar cartão para ele, mandava muitas coisas para ele, com dedicatórias, né, amorosas. E foi uma relação, como eu disse, que começou em 25, ela não era famosa ainda em 25, como era balconista de uma loja, e aos poucos ela vai virando artista, né, com projeção. Ele foi para as Olimpíadas de Los Angeles em 32 e aí gerou um impasse entre os dois, onde eles romperam a partir de 32. Se deu porque ele foi para a Olimpíada de 32. O fim do relacionamento deles foi, por incrível que pareça, realmente definitivo. A briga foi muito séria. Tanto é que eles só se encontraram 2 vezes depois do fim do relacionamento. 2 vezes. Tá, ela foi para os Estados Unidos, passou uma boa parte da vida dela por lá, então seria impossível ele vivendo aqui, ela por lá, que eles se encontrassem. Mas quando você tem um afeto por uma pessoa, você acaba encontrando mais vezes, né, digamos assim. E isso não ocorreu. Mesmo após o término do namoro, que ocorre em 32, ela continua Flamengo, tanto foi morar nos Estados Unidos. Quando ela vem ao Flamengo nos anos 50, ela vai ao Maracanã no título de 54 e ela comemora efusivamente, junto com a torcida. Presencialmente ela viu esse jogo, foi até um jogo que o Flamengo ganhou do Vasco 2-1. Uma outra figura muito ligada ao Flamengo foi o Blackout, que foi um cantor negro, essencialmente de carnaval, que fez muito sucesso nos anos 40, 50 e 60. Ainda peguei muito Blackout cantando na televisão. Esse também, de alguma forma, menos, mas representou também o Flamengo durante um período. O Flamengo teve um jogador de basquete famoso, que era o que se chamava na época de playboy. Um sujeito que era um bon vivant. E ele namorou a Brigitte Bardot. A Brigitte Bardot veio ao Brasil em 1964 por causa dele. Tem a estátua da Brigitte Bardot em Búzios, né? Ela veio, passou uma temporada muito grande aqui no Brasil, no começo de 64, durante o Carnaval. Que de alguma forma eles se envolveram no Carnaval Carioca. E porque ele tinha sido jogador de basquete do Flamengo, e ele foi mesmo o jogador de basquete, e num dado momento a Brigitte Bardot, cansada de fugir da imprensa, ela programa uma entrevista coletiva no Copacabana Palace, aqui perto, e a imprensa toda reunida num dado momento. Alguém pergunta para ela, mas você também é Flamengo? Ela fala, mais oui, claro que eu sou. Então, Brigitte Bardot era Mengão. Eu acho que a questão dentro do carnaval, desse universo do carnaval, começa, como eu falei, da charanga, que passa a partir dos anos de 42 a levar as marchinhas de carnaval. A charanga tocava coisas de carnaval praticamente, né? Porque eram as coisas mais conhecidas. Porque você não pode tocar um samba dolente, alguma coisa dolente na arquibancada para animar o torcedor. Era muito negócio de marchinha antigamente, né? Porque isso anima, isso traz as pessoas, levanta. Bom, a charanga, você sabe, é um conjunto de músicos que o Jaime de Carvalho, fundador da charanga, chamava. Eu, quando cheguei no Flamengo, ou quando nós chegamos no Flamengo, se não me falha a memória, o Jaime já havia falecido. Mas eu dei muita força à dona Laura para ela continuar com a charanga.
e nós pagávamos os músicos da charanga para todo jogo tá lá a charanga com a dona Laura. Eu mesmo, de vez em quando, fui assistir o jogo na charanga, lá na arquibancada. Antigamente, os torcedores iam para as arquibancadas de terno, gravata, chapéu. E o Jaime foi o primeiro torcedor no mundo que pegou a camisa que o clube jogava e colocou a charanga tocando com a camisa do clube. E aí todo mundo começou a usar, e hoje os clubes sobrevivem dessas empresas. Olha para você ver a importância do Jaime de Carvalho, né? Então, o Jaime, quando fez a charanga, o Ari Barroso, o ex-tricolor também, o Jaime, assim como o Ari Barroso, os dois eram tricolores, né? Olha que coisa gozada, né? E os dois viraram dois dos maiores rubro-negros da história. O Jaime foi tentar entrar nas Laranjeiras, pela cor, foi barrado na portaria. E o Ari Barroso saiu de um jogo do Fluminense, que o Fluminense tinha perdido, quando chegou nas Laranjeiras tinha um baile. Ele falou, pô, não posso torcer para um time que quando perde tem baile. E os dois viraram dois dos maiores rubro-negros. Atenção, senhores ouvintes. Atenção, parte Flamengo para o ataque por intermédio foi chutando. Porque se entrega a Maneca. Maneca na boca da meta para Ademir. Vai chutar, Ademir. Chutou. Eu não quero nem olhar. Foi o Ari Barroso que deu esse nome à charanga. A banda era ruim demais, era desafinada, não sei o que e tal. E por isso ele começou a chamar de charanga, porque não tinha esse nome. Porque charanga é uma coisa esdrúxula, vamos botar assim. E hoje pra gente é fantástico, né? Como antigamente chamava a gente de urubu para agredir, hoje é um orgulho nosso, né? Sou urubu, mas não faz mal, sou do quadro mais querido. Aliás, esse é o primeiro samba que eu me lembro ser tocado e cantado na arquibancada, que é o samba do Salgueiro, sabe? E nós fizemos uma versão para o Flamengo. Então, a charanga, que é um instrumento que se toca também em carnaval, foi levado para as arquibancadas pelo Jaime de Carvalho. Já por esse amor, por essa ligação dele ao carnaval, né? Ele levou isso para a arquibancada e pronto, cultuou. E é lindo isso. Mas é fato que ele acabou sendo o cabeça de tudo, tá? E durante muitos anos, até 1976, que se não me engano o ano que ele morre é 76, acho que é abril de 76. Até lá, de 1942, que é o ano em que a charanga foi fundada, até 76, ela vai estar presente em todos os jogos do Flamengo. E eu posso afirmar isso porque eu fui a muitos.